Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal dia 19 de setembro de 2022. Normalmente nós lançamos esses vídeos às segundas-feiras às 8 horas da manhã. Porém, neste último fim de semana tivemos aí algumas atividades que foram bem atribuladas, tomaram bastante nosso tempo e infelizmente não foi possível cumprir com esse horário, principalmente. Eu lamento muito. Mas também tem um aprendizado que vem junto, né? Eu percebi que preciso tomar um cuidado a mais e podem ter certeza que nas próximas nós estaremos realmente bem atentos para não escorregarmos de novo. No último vídeo, na semana passada, né, eu também fiz referência a uma playlist sobre nossa metodologia. Porém, depois de ter gravado aquele vídeo, eu preferi reanalisar algumas organizações daqueles vídeos. Essa playlist ainda não foi ao ar neste momento, porém, ela irá começar a ser lançada ainda nesta semana. Ok? Então fique atento, logo começarão aí os vídeos que falam sobre a nossa metodologia. E essas aberturas semanais também têm, de certa forma, este intuito, ou seja, nós queremos aqui mostrar a nossa visão sobre o que pode acontecer no mercado ao longo dessa semana, assim como embasar esta demonstração com nossos indicadores. No momento eu utilizo os indicadores mais simples, mais fáceis de compreender, porém, conforme eu colocar os demais indicadores disponíveis lá na playlist de metodologia, eu procurarei deixar as nossas análises um pouco mais complexas e, portanto, mais ricas. Complexo não significa no sentido de compreender, mas sim no sentido do que pode ser percebido e visto através dos nossos indicadores, ou seja, ela se tornar mais completa, mais abrangente e mais assertiva. Ok? Vamos então iniciar nossa análise. Muito bem, aqui então com o nosso MetaTrader, aqui temos o índice Bovespa, né, o índice à vista, né, que compõe uma média ponderada de todas as ações que o compõem, cerca de 70 ações. Né. Nós temos aí nas últimas 7 semanas, para que lembremos, né, que o índice passou por uma alta considerável, né, lá de meados de julho até meados de agosto, e depois vem numa forte lateralização com ligeira queda. Isso não mudou. Vamos aqui aumentar um pouquinho o zoom. Né? Na semana passada nós dissemos já que ele estava em lateralização, com uma vontade de romper para o alto, né, de começar a subir de fato. Porém, ele estava já num limite considerável, apesar dos indicadores mostrarem aí uma possibilidade de alta, era a possibilidade provável, porém ele estava num limite, numa parede, numa resistência, né, que poderia atrapalhar esse seu caminho. Esse daqui é o primeiro candle da semana passada, lembrando que eu utilizo candles de 3 horas, porque assim divide o dia mais ou menos em 3 pedaços, né, pelo menos o dia aqui na Bolsa de Valores, e aqui pega então amanhã, né, até ao meio-dia da segunda-feira passada. E olha só, ele continuou naquela tendência, tocou os limites que nós havíamos comentado, lateralizou fortemente, né, inclusive com um doji aqui, que é um candle que não tem corpo, né, ele é só uma linha, ele começa e termina no mesmo nível de preço. Depois começou a cair, né, e na terça-feira ele realmente engatou a queda até sexta-feira, até esse candle aqui que é sexta-feira. Aliás, esse daqui. Né. Aqui ele deu uma ligeira recuperada no fim da sexta, mas isso daqui já é inexpressivo. Ele se manteve sempre abaixo da linha dos respingos, o que é importante. O respingo foi cruzando no meio da semana todas as linhas do crocodilo, e ficou bem evidente de que ele teria um caminho de queda. Porém, olha que interessante, né? Nós falamos que ele havia encontrado suporte na segunda linha de volatilidade e na mandíbula do crocodilo. Aqui ele cruzou a mandíbula, já tínhamos visto isso, e ele tinha encontrado de novo suporte na segunda linha de volatilidade, apesar de ter ultrapassado um pouco, ela foi e voltou. Tá? Depois, mais uma vez, ela tinha, né, o índice, então ele tinha encontrado aqui um suporte
na média de 144 com a banda de Bollinger inferior, né? Ele estava subindo, bateu no limite lá, tanto na banda de Bollinger quanto na segunda linha de volatilidade. Dissemos que provavelmente teria uma correção. A correção veio bem forte e, como todo mercado lateralizado, né, ele anda em faixa ou em banda. Quando ele toca superior, ele vai tocar inferior, né? E tocou de fato a segunda linha de volatilidade aqui de novo. Agora ele começou nessa semana, né? Hoje, como estamos fazendo essa gravação na segunda noite, já dá para ver o primeiro dia aqui fechado de segunda-feira. Ele começou a recuperar, né? Deu uma recuperadinha na sexta, mas hoje ele já cruzou a linha de respingo, o que é um indicativo importante de uma alta, ao menos temporária. Ele cruzou o lábio do crocodilo, ele cruzou o dente do crocodilo, ele cruzou a mandíbula do crocodilo, ou seja, a melhor probabilidade que se tem aqui para terça, talvez quarta-feira, é que esse movimento continue. Ele pode ter uma correção aqui no meio do caminho, né, porque está sendo um movimento mais forte, pode ter uma correção no meio do caminho e vai bater nessa linha aqui de novo, tá, que são as duas linhas limites, a segunda linha de volatilidade e a banda de Bollinger superior, que já começou a fechar. Ó. Ela está roxinha aqui, significa que ela já começou a fechar um pouco, tá? Apesar desse movimento aqui, apesar dele, certo? O convergente divergente, baseado nas linhas de base do crocodilo, caiu a semana passada praticamente inteira, né? Ele passou um pouquinho, caiu, mas desde meados da semana passada ele está acelerando. Essa linha dourada aqui está acelerando, significa que a distância da linha convergente divergente para a linha de sinal está diminuindo, né? E não teve, praticamente foi constante e já virou para uma alta aqui, já está acima da linha de sinal. Então isso daqui indica ainda um movimento de alta por algum tempo, né? Um movimento relativamente bem sustentável. E aqui as linhas do RSI, o RSI deu um salto, né? E as médias dele cruzaram hoje de tarde. Então, existe uma possibilidade razoável de que ele tenha força para continuar. Porém, eu pessoalmente acredito que ele para de novo próximo a essas linhas. Pode passar um pouquinho, mas ele para e volta novamente. Não vejo nenhum motivo neste momento para uma saída dessa lateralização do índice Bovespa. Se a gente for olhar o índice que a gente pode negociar, ele está muito parecido. E se formos olhar o zoom, foi quase tudo igual. Não tem muito o que dizer de diferente. Ele também começou a subir. E eu também acredito, ele não tem como andar diferente do Bovespa. Ele vai mais ou menos bater nessas linhas aqui, como já bateu, e vai voltar para essa linha aqui depois. Então, ou seja, ele deve fazer isso, deve fazer isso. Muito difícil que ele faça diferente nesta semana que estamos abrindo agora. Pode acontecer? Pode, mas eu acho difícil. Eu acredito ainda que ele vai chegar até aqui, o que não é um movimento pequeno, né? Ele vai sair aí cerca de 1.600 pontos. Então dá para fazer um dinheirinho razoável aqui ainda. E depois que ele descer, né, se ele descer mais ou menos até por aqui, vai dar aí cerca de 6.000 pontos. Aí dá para fazer um dinheirinho bom mesmo. Então fiquem atentos. A análise aqui embaixo é praticamente idêntica à do Ibov. Aqui o índice S&P. Olhando, né, nós tínhamos este quadro aqui na semana anterior, né, um índice subindo, porém próximo daquela barreira, daquela parede que é a terceira linha de volatilidade, já ligeiramente acima, né, passeando por cima da linha de Bollinger, que estava expansivo, né, o convergente divergente estava subindo, o RSI estava mostrando força, ou seja, havia um certo contexto para se acreditar que na semana seguinte ele deveria ter mais um pouco de avanço e uma correção. Tá? O avanço foi muito pequeno. Na terça-feira o índice teve uma forte queda no período da manhã, fortíssima mesmo, e depois uma queda mais atenuada, mas ainda assim uma queda. Nessa brincadeira aqui, se a gente fosse pegar o fechamento da segunda-feira
até mais ou menos o fechamento da sexta-feira, teria dado aí 2.200, aliás, 227, perdoe-me, 227 pontos, 228 pontos. É uma quantidade razoável, né? Cada ponto no S&P Mini vale $50, no micro vale $5. Então, 228 pontos dá uma grana razoável. E depois aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu falo que o nosso Ibov ele segue mais ou menos o S&P com raras exceções. Ele começou a virar um pouquinho para alta, mas numa volta que ainda tem toda a cara de baixo, de correção. Né? Ou seja, ele deve corrigir e voltar a cair. É isso que eu acredito olhando nesse gráfico. Né? Mais uma vez, ele foi lá, pegou as linhas de resistência principais, Bollinger, ficou entre a segunda e a terceira linha de volatilidade. Né? Daqui dificilmente ele passaria no movimento que estava em queda anteriormente. Né? E foi o que aconteceu. Ele caiu, chegou no suporte em uma semana, né? Ele partiu da resistência, chegou no suporte, encontrou suporte, não conseguiu passar da segunda linha de volatilidade. Vocês veem como é importante essa linha? Né? Não dá para negligenciar. Ele nem chegou a bater no Bollinger, ele ficou na segunda linha de volatilidade e voltou. Eu acredito que dificilmente o S&P passe da linha vermelha, da mandíbula do crocodilo. Pelo menos no atual contexto, como as coisas devem acontecer essa semana, eu acho muito difícil que isso possa acontecer. De qualquer maneira, ele não passa da segunda linha de volatilidade superior. É isso o que eu acredito. Então aqui ainda poderia se encarar uma compra. Né? Existe uma virada do RSI e uma contextualização do convergente e divergente que permite uma eventual compra. Ela é arriscada porque está no mercado de queda. Né? E eu aguardaria ele subir. A hora que ele acenar que vai cair, eu entraria vendendo. Tá? Vendendo descoberto e aproveitaria o movimento de queda. Eu não acredito aqui no movimento de alta bem sustentável que justifique o risco de uma operação. Ok? Vamos ver agora então o Nasdaq. Nasdaq é um índice que se movimenta mais e que influencia também bastante a nossa bolsa. Da mesma forma, ele estava na semana anterior tocando, chegando perto da banda superior de Bollinger. Ainda não tinha chegado na segunda volatilidade. Se nós olharmos, ele chegou até a terceira linha de volatilidade anteriormente. Né? Mas na alta ele não passava, quase não passava da segunda linha de volatilidade. Aqui ele nem chegou perto, ele já virou. Tá vendo? Aqui tem um movimento de virada. Aqui era para vender. Né? Já na segunda-feira da semana passada, poderia ter vendido até na perda desse mínimo aqui, deixado chegar até o fim de semana. Né? Poderia se finalizar aqui nesse fechamento, onde está tocando os lábios do crocodilo. Teria dado aí 30 centavos, né, ou 0,3 pontos, nesta escala aqui do Nasdaq. Aqui como é um índice, né, um ETF. Eu não estou olhando o índice Nasdaq de verdade. Então, aqui teria de fato dado 30 centavos por ativo em carteira. Mas se tivesse operado o índice Nasdaq, teria dado uma boa grana. Ok? Então, assim, linhas de base do crocodilo, todas apontando para baixo. Nenhuma delas cruzando. A do crocodilo, o respingo está fechando próximo do lado do crocodilo, mas paralelo. Então, não acontece nada. Aqui o convergente e divergente está em dúvida, né? Ele teve aí para cima, para baixo, para cima. A aceleração está para baixo. O RSI, as médias estão para baixo, apesar de ele ter passado um pouco. Né? Ou seja, ele só identificou essa correção aqui deste candle. Então, sinceramente, não é para fazer nada. Não é o suficiente para vender
A não ser que você, se você for vender, põe um stop pequeno, né, operar vendido, comprar de jeito nenhum. Não com esta configuração que está aqui. Então o Nasdaq não deve acontecer muita coisa, o que ele vai levar junto, né, as ações de tecnologia. Na verdade, as ações de tecnologia vão levá-lo ainda mais para o buraco. Ok? Dólar, que é extremamente importante para a gente. Também, né, no mercado lateralizado do dólar, deprimente ficar vendo isso daqui, não dá para ganhar dinheiro. É bom para quem tá a fim de comprar dólares, de viajar e coisas desse tipo. Mas para quem tá a fim de ganhar dinheiro operando dólar, não tá muito bacana, não. Na semana anterior, nós vimos que ele tinha feito um movimento de queda, que ele estava chegando no suporte. Este suporte tem se mostrado firme, forte para ele. Ele chegou nesse suporte na segunda linha de volatilidade, voltou. Ele chegou nesse suporte na linha de volatilidade, voltou. E aqui ele chegou a bater até a terceira e voltou. Então, 1, 2, 3, é muito provável que ele iria voltar aqui. Então, aqui era um movimento de compra no momento certo. Quando foi o momento certo? Infelizmente foi quando deu esse candle grandão aqui. Ou seja, você poderia ter entrado nesta ruptura aqui, ou nessa daqui, né, ou esperado ele fechar. Eu teria comprado nesta ruptura aqui se eu fosse fazer posição. Na ruptura também da linha de respingo, que é azul clara pontilhada. Então teria dado isso daqui, não teria pego nenhum calor, nenhum negativo. Ele teria ido, provavelmente teria vendido na perda desse mínimo aqui, nesse doji um pouquinho mais encorpado, teria feito aí 115 pontos. 115 pontos com um mini contrato de dólar, R$1.150, né? 10, 11.500, grosso modo, né? Bom, durante a semana passada ele encarou uma alta, deu para perceber muito bem pelos indicadores que ele virou, né? Onde ele virou foi aqui, e depois a alta que ele engrenou, né? E agora ele bateu na sexta-feira na linha superior, mesma coisa do índice, hein, gente? Na segunda linha de volatilidade, também próxima à linha de Bollinger superior. Aqui tinha acontecido a mesma coisa, aqui nem tinha chegado lá, mas não é muito diferente. O que poderia se esperar aqui no mercado lateralizado? Que caísse. Só isso que poderia ser esperado. E ele caiu na segunda-feira. Esses 3 candles aqui são de hoje, segunda-feira. Ele caiu, mais 1 ou 2 dias ele chega nesse limite inferior e começa a voltar. Então ainda é possível um movimento de venda aqui, que pode dar aí seus 65, 70 pontos. Convergente divergente mostra essa queda. Ele já estava mostrando antes, ó, aqui ele já estava mostrando a desaceleração, ou seja, aqui ele já estava mostrando que ia cair, por isso que eu teria vendido na ruptura do mínimo deste candle aqui, né? O meu convergente divergente já estava mostrando, o meu RSI já estava mostrando que poderia virar. As médias ainda não, mas o RSI sim. Então, não tinha o que fazer. Era, quando chegasse aqui, se eu tivesse entrado comprado, era desfazer e inverter a mão. Aproveitar o movimento de queda. Então, por enquanto, dólar mais 1 ou 2 dias de queda, talvez 3, deve começar a reverter mais para o fim de semana, mais para quinta ou sexta-feira. Ok? Milho, como eu tinha falado, eu gosto de avaliar o milho porque é uma commodity que faz preço aqui no Brasil. Hiperlateralizado, não está acontecendo nada no milho. Olha que porcaria. Né? Difícil fazer qualquer coisa aqui. Convergente divergente está tímido, o RSI está relativamente tímido. Os movimentos aqui eles estão chegando a um nível de R$1,10 mais ou menos. Se eu pegasse aqui também nessa ruptura de mínimo até aqui mais ou menos R$1,25.
Se eu pegasse aqui, tá aqui mais ou menos R$1,35, 40 centavos. Ou seja, é o que dá para fazer. Bom, R$1 e alguma coisa já dá aí seus R$450 por contrato de milho operado. Tá? Se você operar 2, 3 contratos, já dá para fazer aí seus R$2.000, R$2.500 numa operação desse tipo aqui e desse tipo aqui. Deram 2 operações durante a semana, coisa aí de R$5.000, certo? Agora ele bateu aqui de novo, olha lá, nessa resistência, começou a voltar. Acredito que ele deve chegar próximo dessa banda de Bollinger, mas não deve chegar nela. É pouco provável que ele chegue a tocá-la. É mais provável que entre a curva do riacho aqui, né, a linha inferior do riacho, e a banda de Bollinger, mais ou menos por aqui, ele deve voltar. Então, ou seja, ele está próximo. Ok? Convergente e divergente indicando ainda queda, RSI indicando queda. Tá? Do jeito que está esse RSI, do jeito que está esse convergente e divergente, ele pode sim vir um pouco mais, tocar a banda de Bollinger, talvez até ter um dia que ele faça uma cauda um pouco mais pronunciada, venha a chegar próximo, até tocar essa segunda linha de divergência, de volatilidade, porém é pouco provável, acredito mais que ele vai se agarrar por aqui. Tá? Dessa vez eu coloquei também um ETF chamado Hashi11, ele tem uma boa porcentagem de Bitcoin, uma porcentagem um pouco menor, mas ainda expressiva, de Ethereum. São os dois ativos mais significativos para questão de análise de mercado. Tá? A gente pode ver que ele andou lateralizado, caiu, lateralizou de novo, mas está muito baixo de fato. Tá? Ele, para quem comprou lá nas alturas, deve estar um tanto quanto preocupado. Na semana anterior ele tinha feito um gap razoável nos últimos dias da semana, fez mais um gap na abertura dessa semana, que passou. Na terça-feira ele já abriu com gap de baixa. Quando a gente vê esse tipo aqui de construção, é a mesma coisa que eu vi, né, muito parecida no gráfico semanal do índice na semana anterior ao carnaval de 2020, quando eu decidi vender tudo, porque eu achei que ia ter um crash no mercado. E teve, foi o começo do Covid. Foi uma configuração desse tipo, espaço aqui embaixo e um candle perdido lá para cima, num gráfico semanal de índice. O gráfico semanal tem muito mais força, obviamente, que um gráfico de 3 horas. Ora, não deu outra. Lá o índice caiu e aqui, olha o que aconteceu. Ou seja, se eu tivesse operando esse ativo aqui, não estava, eu teria comprado na ruptura desse topo aqui. Ele teria provavelmente pulado minha ordem, teria daí de abrir uma ordem rapidinho no início do dia, vamos supor que eu perdesse metade do movimento, ele teria caído, olha, outro gap aqui, né? Ele teria vindo, talvez até mais ou menos, aqui no fundo, teria feito aí R$1,93 por ETF operado. Tinha que operar de baseada, né, bastante. Essa semana ele começou de novo com um gap de baixa, que não é bom para o Bitcoin, não é bom para avaliação de risco. Né? Significa que o mercado todo deve estar mais para queda do que para alta ao longo dessa semana. Okay? Ações. Eu já comentei no vídeo anterior que eu gosto de avaliar a B3, né, que está lateralizadaça. Né, não tem muito o que fazer aqui. Na semana passada ela estava atingindo um topo, atingiu o topo, né, segunda linha de volatilidade. Não podia acontecer outra coisa, o mercado lateralizado, bateu numa resistência, ele vai cair. Foi o que aconteceu. Caiu, bateu no suporte, olha só. A gente está vendo aqui que a segunda linha de volatilidade é suporte, foi suporte. Sexta-feira para hoje, ela subiu. Tá? O detalhe é que ela subiu bastante, né, já está ficando perto da linha de resistência. Então, talvez lá para quarta-feira, talvez até mesmo na terça, ela já chegue aqui e volte. Não tem como acontecer diferente. Ok? O RSI seguiu o seu caminho, está mostrando aqui uma possibilidade de inversão,
mas dificilmente ele se sustenta. Ele deve voltar a cair pela noção aqui, análise de contexto, né, do mercado ultralateralizado. Se ele romper vai ser ótimo, mas eu não vejo possibilidade disso. E aqui o convergente divergente passeou um pouco aí na neutralidade, já virou de alta, mas provavelmente dentro de até 2 dias ela deve virar de novo para a queda. Ok? Vamos colocar aqui agora Vale. O Vale do Rio Doce, como eu já comentei, é um dos melhores ativos em termos de ações para fazer day trade hoje em dia, tem boa volatilidade, mas lateralizadaço. Dá para aproveitar uns movimentos mais assim? Até dá, mas é arriscado. Ela estava também na semana passada batendo na resistência, né? E era na terceira linha de volatilidade, dificilmente passaria daqui. A Bollinger chegou a ser cruzado ou cruzar o candle na segunda-feira passada, veio a terça-feira, onde caiu bastante o índice, né? Vocês devem estar lembrados, e logo depois ele não sustentou e caiu, batendo até a linha de 144, né? A média de 144. Não aguentou muito, começou a subir de novo e já não está tão longe da linha de volatilidade, dessa segunda linha de volatilidade. Então, significa que lá para quarta-feira é bem possível que ela volte a cair. Ok? Quarta, talvez quinta. Ainda dá para aproveitar um movimentozinho de alta, mas já é um movimento pequeno. Eu não arriscaria. Convergente divergente, ele virou sem cruzar o zero. Isso é um bom sinal, é um sinal de força do ativo. Porém o RSI está horrível. Horrível. Não está mostrando nada, não dá para tirar nada daqui. Típico de mercado bem lateralizado. Então, eu não faria nada em termos de posicionamento em Vale neste momento. Vamos lá para Petrobras. Petrobras teve aí uma queda, né, já estava vindo em queda. Vimos na semana passada que teve uma queda com um gap forte de baixa, né, e ela simplesmente não tinha como fazer outra coisa, ela tinha que continuar em queda, né? Linhas básicas do crocodilo apontando para baixo, convergente divergente apontando para baixo, RSI quase sem se mexer em torno da linha aí de 61,8 de Fibonacci negativo. Não havia muito o que fazer, né? Essa semana não dava nem, era melhor nem ter operado o Petrobras. Certo? Essa semana ele dá uma recuperadinha. Isso aqui é muito mais um pullback, vai voltar a cair. Do jeito que a gente está vendo aqui, só tem um movimento possível, que é corrigir um tanto, talvez até essa linha vermelha, a linha da mandíbula do crocodilo. Quando chegar perto aqui desse Bollinger ou dessa segunda linha de volatilidade, se chegar, volta a cair. Essa é a única visão que eu posso ter neste momento sobre esse contexto de Petrobras. Banco do Brasil, gosto de olhar Banco do Brasil porque ele tem um comportamento bem interessante para os bancos, é bem tradeável, bem negociável na bolsa, mas também lateralização com ligeira queda. O que a gente tem aqui? A gente tem 1 ponto, 2 pontos encontrando suporte na segunda linha de volatilidade, aqui ele encontrou também, né, como seria previsível, facilmente previsível, e começou a voltar. Aqui era para entrar comprado nesse topo aqui e esperar ele chegar mais ou menos por aqui, o que daria cerca de R$2. R$2 operando aí 1.000, 1.200 ações, vamos colocar 1.000, né? Daria R$2.000. Né? O convergente divergente já mostra também perda de movimentação. Né? O RSI deu um pico lá no zero, mas não deve virar, deve voltar a cair. Então acho que ele não se sustenta. Então, Bollinger convergindo, ele deve ficar lateralizado por mais um tempo, mais uns dias, e depois ele deve ter um movimento mais brusco, né? Como o Bollinger está fechando muito, é bem possível que quando esse ativo se movimentar, ele vai se movimentar de maneira mais forte. Pelo contexto que estamos analisando aqui, essa ruptura deve acontecer para baixo. Porém, como eu sempre digo, no mercado tudo é possível, tem que ir observando e agir de acordo.
Itube, Banco Itaú. Eu gosto de analisá-lo também, mas olha que porcaria para se operar. Não dá para fazer nada. Nada, nada, nada. O ideal aqui é, se você tem posição, fique em cima dela. Se ela está no prejuízo, espera, porque deve recuperar. Se está no lucro, pensa se não é hora de realizar. Mas se você está de fora, continua de fora. Não tem nada para fazer aqui. Não adianta nem analisar mais. Está totalmente lateralizado. Via Varejo. Esse daqui eu gosto de analisar porque é um bom indicador da saúde do mercado do comercial, né, de comércio. Também aí lateralizado com ligeira queda, né, não há muito o que fazer. A gente identifica aqui que ele tem feito topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. Aqui fez um fundo mais alto, né? Mas cuidado, atenção, atenção, atenção. A gente teve uma semana de queda e tem acontecido isso. Uma semana ele cai um pouco, outra semana ele sobe. Uma semana ele cai, outra semana ele sobe. Então é possível que a partir de hoje, que já foi um movimento de alta, ele chegue perto, ele vai subir até chegar perto da segunda linha de volatilidade e depois volta a cair. Esse é o contexto que dá para avaliar neste momento. A Ambev, né? Eu também gosto de avaliar a Ambev porque é um consumo cíclico. A gente está começando a chegar no verão, ainda estão os dias frios. Logo, logo ela começa a despontar e a vender mais, e aí ela normalmente tende a levar os preços para cima. No momento não é isso que está acontecendo, tá paradona, tá? Não dá para depreender nada demais com relação a Ambev. Exceto pelo fato de que ela encontrou suporte e está subindo, deve chegar até próximo aí dos 15,80, 15,90. Hoje ela está no 15,60. Então dá para ganhar mais 20 centavos aí e depois encarar uma queda. JBS, também comércio de proteína animal, né? Encarou uma queda bastante pronunciada, bastante mesmo, tá? Desde um mês atrás, desde agosto. E basicamente ela tem batido na linha do lábio do crocodilo e voltado a cair. Aqui está arrastando junto, ou seja, nada a se fazer. Tá? Eletrobras, recentemente privatizada. A gente olha aqui também, só caindo, né? Topos e fundos um inferior ao outro. Chegou agora aqui na linha de suporte, começou a voltar, vai voltar um pouquinho, vai cair de novo. Vai voltar um pouquinho, vai cair de novo. Então não há realmente muito o que se fazer em Eletrobras. Ok, pessoal? Então essa foi nossa abertura semanal, dia 12 de setembro de 22. Mais uma vez eu peço desculpas por não ter lançado esta abertura semanal às 8 da manhã, como seria a praxe. Lembrando que eu já comentei, eu tive um final de semana bem conturbado, com uma série de atividades, e não me foi possível, de fato, realizar a gravação anteriormente. Vou tomar mais cuidado, aprendi uma lição, vou ter mais cuidado para lançar o próximo no horário devido, às 8 horas da manhã, toda segunda-feira. Okay? Fiquem atentos, essa semana também deve sair alguns indicadores descritos lá na playlist Metodologia, para que vocês entendam um pouco mais do que serve de base para essas nossas análises aqui, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima semana, segunda-feira, 8 horas da manhã. Obrigadão. Não esqueçam de se inscrever, caso já não esteja inscrito, e de ativar o sininho para vocês poderem acompanhar o que nós estamos publicando aí, e tem muita coisa boa vindo por aí. Então fique atento. Um abraço, boa semana.